Oi, quinto ano, boa tarde. A tia Lani tá começando agora a aula de matemática. Deixa eu só ajeitar um pouco essa tela aqui pra gente ver melhor a nossa atividade. Bom, a gente vai começar hoje, dia 10/9, quinta-feira, a nossa aula de matemática. A gente já vinha fazendo atividades nas páginas anteriores sobre as frações equivalentes, né? São as frações que representam a mesma proporção, porém com números diferentes, né? Então, qual é, agora aqui na questão 7, a atividade? É a gente fazer esse cálculo, né? No caso da letra A, vezes 2, ó, vezes 2. Então, aqui a gente já tem o número, né, do denominador, temos um numerador de uma fração e a gente tem que descobrir o outro. É esse triângulo aqui, tá? Então, se eu tenho um denominador 5 vezes 2 vira 10, qual seria esse numerador aqui, já que eu tenho 2 aqui, vezes 2? Qual seria esse número? Bom, a letra A tia Lani já vai dar a dica, é o número 4, né? Se eu tenho uma fração de denominador 5, que vezes 2 vira 10, numerador 2 vezes 2 vai virar 4. Então, 4 décimos é uma fração equivalente a 2 quintos. Aqui vocês vão colocar o número 4. E assim vocês vão fazer na letra B, C e D. Aqui, ó, é dividido por 5, para descobrir esse triângulo. Aqui é multiplicado por 3, para descobrir esse denominador aqui. E aqui é dividido por 9, para descobrir esse denominador, ok? Essa é a questão 7. A questão 8... Escreva o que foi feito em cada item a seguir para obter as frações equivalentes. Bom, aqui vocês vão tentar descobrir, ó, 21 é maior que 7, certo? Então, quantas vezes o 7 foi multiplicado para esse denominador virar 21? Quantas vezes esse 2 foi multiplicado para virar esse numerador 6? Tá? A mesma coisa aqui, ó. 12 é maior do que 4, então 12 foi dividido para virar 4, né? Então, quantas vezes o 12 foi dividido para virar 4 e quantas vezes o 15 foi dividido para virar 5? Assim, na letra C e D também, ok? 9. Escreva uma fração equivalente a cada uma das frações dadas e tenha um denominador igual a 12. Então, ó, eu tenho que fazer uma fração equivalente sabendo que esse 4 vai virar 12 aqui no meu exemplo. Esse 3 também vai virar 12. O 2 também, o 6 também. Vou dar a dica da letra A, para vocês entenderem o que vocês vão ter que fazer. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 4 para ele virar 12? 3 vezes. Então, eu multiplico 4 por 3, vai dar um numerador 12. Multiplico 3 por 3, vai dar um... Opa, peraí, eu acho que eu falei numerador. Eu vou multiplicar o denominador 4 por 3, vai dar o denominador 12. Eu vou multiplicar o 3, numerador 3 por 3, também vai dar um 9. Então, a minha fração equivalente aqui na letra A seria 9 sobre 12, ok? E aí, vocês vão... Ó, o 6. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 6 para dar 12? Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 3 para dar 12? E quantas vezes eu tenho que multiplicar o 2 para dar 12, ok? Aqui na número 10, escreva uma fração equivalente a cada uma das frações dadas e que tenha numerador igual a 12. Bom, na questão 9, a gente tinha denominador igual a 12, agora nosso numerador que vai ser igual a 12. A mesma coisa, quantas vezes eu tenho que multiplicar o 3 para dar um numerador 12? A mesma quantidade que eu multiplicar o 3, eu também vou multiplicar o número 4. Tá? E aí vai dar um número diferente de 12, tá bom? Assim vocês vão fazer até a letra D. Bem, na página 12, a gente vai começar a entender o que é simplificar uma fração, ok? E aqui na questão número 11, a gente vai dividir os numeradores e os denominadores por um mesmo número. Então, escreva uma fração equivalente mais simples do que cada uma das frações a seguir. Quando for possível, porque vai ter fração que não vai ter como, né, fazer essa divisão. Tá? Então, pensem em um número que eu possa dividir o 8 e o 24
criar uma fração equivalente menor do que essa, tá? Então, vou dar o exemplo aqui do 8. Se eu dividir o 8 por 4, né? 8 dividido por 4 dá 2. E 24 dividido por 4, quanto que vai dar? 24 dividido por 4 dá 6. Então, eu teria uma fração equivalente menor que essa, 2 sextos. Dá para dividir mais? Dá. Eu posso dividir por 8, né? O numerador 8 dividido por 8 vai dar um numerador 1. E o 24 dividido por 8 vai dar 6. Então, vai dar 1/3. Né? Seria a menor fração equivalente possível para essa fração aqui. Pensem nessa divisão por um mesmo número, sempre tem que ser um número igual, tá? Se eu dividir por 8 o numerador, eu também tenho que dividir por 8 o denominador. Façam assim nas outras 3, tá? Veja se é possível, beleza? E aí a gente vai para a questão 12. Podemos fazer divisões sucessivas dos termos de uma fração? Os termos é numerador e denominador. Esses são os termos de uma fração, para torná-las cada vez mais simples. Quando a gente fala mais simples, a gente fala com números menores. E a gente tem um exemplo aqui, ó. A simplificação pode ser repetida a cada nova fração, até que não seja mais possível simplificar. E a gente tem um exemplo aqui, né? 18 sobre 36. Se eu divido por 2, eu tenho 9 sobre 18. Se eu divido por 3, eu tenho 3 sextos. Se eu divido esses 3 sextos por 3, eu tenho meio. Então, eu simplifiquei uma fração, ó, 18 por 36, ela virou meio, 1 sobre 2, que é a metade, ok? Essa é a simplificação. Então, a gente vai também fazer aqui, ó. Simplifique ao máximo as frações a seguir. Então, vocês vão fazer a mesma tentativa aqui, ó. Dividir por 2 ou 3, até que não seja mais possível dividir por número nenhum. Aqui, nesse exemplo aqui da simplificação, vocês vão fazer 2 divisões, tá? Em cada uma dessas frações aqui. 2 divisões, tá bom? Na letra A, por exemplo, vocês podem dividir por 6, ou vocês podem dividir por 2 primeiro e depois por 3, igual o exemplo lá em cima, tá bom? Vocês vão fazer até a letra F. E a gente chega aqui na página 13 com esse subtítulo, né? Comparando frações. Bom, a gente já vem fazendo isso nas páginas anteriores, tá? Então, toda vez que a gente faz uma fração equivalente, a gente está fazendo uma comparação de fração, tá? Porque a gente tem frações parecidas, que são equivalentes, que querem dizer a mesma quantidade, né? Então, comparando duas frações, você sabe dizer qual é a maior? Você sabe escolher duas frações iguais em um conjunto com várias frações? Vocês olharem os números e pensar, essas frações são equivalentes, elas são iguais. Números diferentes, mas querem dizer a mesma quantidade. A gente vai aprender a fazer isso agora. Então, vamos lá, lápis na mão, questão 1. Vou levantar aqui um pouquinho. Davi e seu avô Humberto estão passeando de bicicleta no parque. Letra A. Humberto perguntou a Davi se ele prefere ganhar 2/5 ou 4/5 da quantia que ele tem no bolso. Para ficar com a maior quantia que o avô tem, que fração Davi deve escolher? Explique sua resposta usando desenhos, cálculos ou frase. Pense. O avô tem um todo de 5, tá? Ele tem um todo de 5. É um valor, um dinheiro que ele tem no bolso que ele deu esse número para representar o todo. Então, ele chega para o neto e pergunta, você quer 2/5 desse dinheiro que eu tenho aqui no bolso ou você quer 4/5? Né? 2 partes de 5 ou 4 partes de 5? Então, qual que ele deve escolher para ficar com a maior quantia? Né? E a gente tem que explicar, ok? Sinais de maior ou menor. Esse
esse sinalzinho aqui, ó, vocês já devem conhecer. Quando que a gente sabe que é menor e quando que a gente sabe que é maior? A tia Alane tem 2 dicas para explicar quais sinaizinhos, qual sinal é maior, qual é menor. Aqui no livro já tá dando a dica pra gente, né, ó. Esse daqui com a abertura para a direita é menor. Esse daqui com a abertura para a esquerda é maior. Mas o que que eu faço? Eu acho que eu já expliquei isso, já dei essa dica para vocês. Quando eu não tenho escrito o sinal é qual, né? Eu faço um risquinho aqui, ó. Eu faço um risquinho aqui onde tá meu shift, tá vendo? E quando eu faço um risquinho aqui, nesse sinal eu tenho o número 4. Estão vendo, ó? Tentem fazer numa folhinha aí separada. Risquem esse sinalzinho de menor e façam um tracinho aqui, ó. Quando você risca assim, parece que é o número 4. E quando eu risco esse aqui, ó, parece que é o número 7. Então, 4 é menor do que 7. Então, se eu faço esse tracinho aqui e vejo que parece com o 4 ou vejo que parece com o 7, eu já sei qual é o sinal referente a menor e o sinal referente a maior. E a gente vai completar aqui, ó. 4/5 é menor ou maior que 2/5? Vocês vão colocar o sinal, tá? Se essa fração de 4/5 é maior ou menor que 2/5. Letra B. Se o avô de Davi perguntasse a ele se prefere ganhar 2/5 ou 2/3 da quantia que ele tem no bolso, qual fração Davi deveria escolher para ficar com a maior quantia? Explique sua resposta, pode usar desenho, pode usar cálculo, como você quiser. E a mesma coisa aqui, completar com o sinal de maior ou menor nesse pontinho. Tá? Letra C. Complete as frases corretamente usando as palavras numerador ou denominador. Quanto maior é o de uma fração, menores são as partes que o inteiro foi dividido. Qual é esse? Esse é o numerador ou é o denominador? E quanto maior é o de uma fração, maior é a quantidade de partes consideradas. Então, pense em qual das duas frases é denominador e numerador. Agora, leia as frases que indicam como comparar alguns tipos de frações e dê um exemplo para cada uma usando o símbolo de maior ou menor. A gente tem uma linha aqui embaixo, ó, que é onde vocês vão responder com os exemplos, tá? Ó, se duas frações têm o mesmo denominador, a fração maior tem um numerador maior. Então, vamos dar um exemplo. Exemplo, como a gente viu lá em cima, do denominador 5, né? Então, se eu tenho duas frações com denominador 5, né, eu posso ter um numerador 1 ou um numerador 4. Então, eu vou ter 1/5 e 4/5. Qual é maior do que outra? Vocês vão usar o sinalzinho para fazer isso, tá? O sinalzinho, esse daqui, ó. Sinalzinho de menor ou sinalzinho de maior, tá? Se duas frações têm o mesmo numerador, a fração maior é a que tem denominador menor. Então, vocês vão mudar o número do denominador, tá? Os exemplos que eu tenho aqui são 4/5 e 4/8. São numeradores iguais, tá? Aí vocês vão botar o sinal, qual é maior que a outra, beleza? A gente vai para a página 14. Bom, a Alane resolveu abrir aqui o meu livro para vocês fazerem essa questão número 2. Por quê? Porque ainda percebo que há uma grande dificuldade da gente entender os números decimais, né? A gente precisa entender que os números decimais são menores do que um inteiro. Ou seja, eles estão sempre depois da vírgula, né? Não tem um número inteiro. Ele é sempre menor que 1. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão destacar o material de apoio e vão pintar a quantidade que está pedindo aqui. Nós temos 5 números: 0,1, 0,03, 0,61, 0,8 e 0,3. O que a atividade pede? Que vocês destaquem lá do material de apoio, porque aí vai ficar mais fácil de vocês identificarem a fração, né? Que representa esse número, tá? Então, vamos pintar ou os quadradinhos ou as tirinhas desse material de apoio e depois escrever os números no quadro em ordem crescente, ou seja, do menor número
para o maior número. Então, eu tenho aqui, ó, eu abri o meu livro para vocês identificarem, e o quadro vai ficar dessa forma. Eu vou deixar paradinho aqui uns segundinhos, que vocês podem dar pausa e tentarem copiar. Vocês estão vendo que o menor número que a gente tem desses 5 é o 0,03. Por quê? Porque a casa decimal é 0, ó, 0,03. Se essa casa decimal aqui é 0, ele é o menor número. Porque todas as outras casas decimais, ó, tem um número, tá? Então, se eu tenho 0,03, esse número é o menor. Ó, ele é centésimo. Então, vocês vão pegar lá a malha quadradinhos com quadriculados e pintar 3 quadradinhos de 100 que a figura vai ter. Tá? Aqui, ó, vocês podem pegar as tirinhas. Vocês vão pintar uma tirinha de 10. Aqui vocês vão pintar 3 tirinhas de 10. E aqui, ó, 61 quadradinhos de 100. Olha o número, como é que vai ficar no quadro o valor de lugar. E aqui, 8 tirinhas de 10. Tá? Então, esse momento, acho que vocês podem pausar o vídeo para copiar isso. E quando vocês forem pegar o material de apoio, vocês já sabem a fração que vocês têm que pintar lá. Tá bom? Aí eu vou voltar para o livro do aluno. Daí a gente chega nessa atividade aqui, né? Letra A. Quais das frações são maiores do que a metade? Qual das frações são maiores do que a metade? Vai ter fração que é menor. Então, a letra A quer saber quais são as maiores, tá? Do que a metade do todo, do que a metade do denominador. Letra B. Qual delas está mais próxima da metade? Qual dessas frações está mais próximo do número que seria a metade da fração? Letra C. Qual fração é mais próxima de um inteiro? Qual que está quase completa, né? O numerador e o denominador são quase perto, iguais. E letra D. Posicione as frações do quadro nos lugares marcados na linha a seguir, formando uma sequência crescente. O ponto vermelho marca a metade da linha. Se vocês preencherem essa linha aqui antes de se responder a letra A, B e C, vai facilitar. Tá? Lembra que lá na tabela já está preenchido, que a tia Alane já mostrou para vocês. Qual é o menor número mais próximo de 0? Qual é o segundo maior número? Já está lá na ordem, né? Como eu mostrei para vocês. Se vocês preencherem essa linha aqui da letra D, vai ficar mais fácil vocês responderem as 3 questões de cima, tá? Eu indico vocês responderem primeiro a letra D, beleza? Nessa linha, qual das frações está no lugar mais próximo de 0? A mais próxima de 0 é a 0,03. Né? E aqui a gente vem para um probleminha, uma situação problema. Ana, Alex e Alice estão fazendo álbuns de figurinhas de atletas que quebraram recordes. Ana já completou 3 sextos do seu álbum, ou seja, 3 partes de 6. 6 é tudo, né? Alex completou 3 oitavos do álbum e Alice tem 7 décimos das figurinhas do álbum. Vamos para a página 15. Para descobrir qual dos álbuns está mais perto de ser completado, responda as questões a seguir. Vocês vão responder essas 3 questões, né? Então, ela vai tentar adiantar um pouquinho, que o nosso vídeo já está ficando muito longo, tá? Eu acho que eu não vou conseguir explicar para vocês esses problemas, mas eu acho que depois que vocês fizerem a questão número 2, lá da página 14, esses problemas vão ficar mais fáceis de vocês resolverem, tá? Então, eu vou tentar parar para ver se dá 20 minutos de vídeo, mas caso quem estiver assistindo esse vídeo aqui e tiver dúvida, não fique com dúvida. Chama a tia Alane para a tia Alane ajudar vocês a responderem essas questões, tá? Mas até onde eu expliquei, eu acho que vocês vão conseguir fazer o resto até a página 16 sozinhos, ok? Eu vou terminando aqui porque o vídeo tá ficando muito grande e vai ficar difícil para vocês ouvirem depois. Não deixem de me procurar caso tenham dúvidas, tá bom, meus amores? Beijos e até daqui a pouquinho na nossa live.